E Pedro tem o desejo também de estar com ele, de encontrar com ele, também andando sobre as águas. Foi o momento em que os discípulos, passaram, e nós vemos que somente Pedro teve coragem. Às vezes a gente fala um cadinho de Pedro, porque Pedro era meio, rusguentinho, Pedro era meio sanguíneo, meio brabinho, gostava de brigar. Mas Pedro era corajoso. Pedro era corajoso. Em meio aos discípulos, tiveram vários momentos em que ele se ressaltou, alguns momentos se precipitou, mas em todo momento ele se colocava ali, mostrando a sua coragem e o seu desejo de estar mais pertinho de Jesus, o seu desejo de acertar, E nós vamos aprender um pouquinho acerca da atitude de Pedro e de como nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Verdade, quando o Jo estava ministrando aqui, teve um momento em que ela estava clamando e pedindo ao Senhor que nós não ficássemos acostumados com aquilo que é comum, com aquilo que a gente, na verdade, já faz todos os dias. Nós nos acostumamos muito fácil com uma rotina, de fazer aquelas coisas tudo certinho, tudo naquele horário. Às vezes usamos o mesmo caminho para o trabalho todos os dias, usamos a mesma forma de fazer as coisas todos os dias. E a nossa vida acaba virando uma rotina e nós nos acostumamos e não buscamos, às vezes, o mais. Não buscamos, às vezes, aquilo que pode ser diferente, aquilo que pode ser melhor, aquilo que nós podemos fazer de diferente. E nós precisamos aprender isso se nós quisermos viver o sobrenatural de Deus. Para sair do natural e vivermos o sobrenatural, nós precisamos fazer algumas coisas. Algumas coisas precisam começar acontecendo dentro de nós, e é de dentro para fora. Algumas atitudes precisam ser mudadas, algumas decisões precisam ser diferentes para que a gente viva o sobrenatural. Porque o de costumeiro nós já temos. Aquilo que é de costume a gente já tem, não é verdade? A gente acorda de manhã, a gente agradece ao Senhor, aí levanta, faz o que tem que fazer. Quem trabalha fora sai para trabalhar, e vai, executa o seu trabalho, e volta para casa. Quando tem culto, vem para a igreja. Mas o Senhor não quer somente isso de nós. O Senhor quer nos fazer, nos transportar para o seu sobrenatural, nos fazer mudar de fase. Precisamos passar de fase, irmãos. Quem aqui gosta muito de joguinho, tem esse negócio de passar de fase. Ninguém quer ficar só no primeiro ali, né? Eu não gosto, nem no meu celular eu não tenho muita paciência com essas coisas, não. Mas eu sei que quem gosta, o que motiva, o que incentiva a continuar ali, é mudar de fase. Porque se não for para mudar, o que acontece? Desiste e larga o jogo de lado, não é isso? Mas a tendência é o quê? Não, quero mudar de fase. Mas para isso, você tem que acertar, você tem que saber jogar, você tem que saber administrar as questões. E na nossa vida também não é diferente. Nós precisamos nos desafiar a fazer coisas diferentes. E Pedro nos ensina um pouquinho acerca disso, e nós vamos tirar lições de como Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, eu quero ir estar com o Senhor, me faça também andar sobre as águas, E nós vamos ler Mateus 14, somente o versículo 29. Mateus 14, 29. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 14, versículo 29. O 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Em algumas versões diz, vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Marque aí na sua Bíblia. Então, vem ou venha. Então Pedro, marca aí também, saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Apenas nesse versículo nós podemos tirar 3 lições de como viver o sobrenatural. 3 lições que nos ensinam, através da motivação do coração de Pedro, nos motivam a viver o que Pedro viveu naquele momento. Quando nós lemos essa passagem, nós, às vezes, nos prendemos muito naquele momento em que Pedro olha para o vento, quando ele olha, né, e está começando a afundar, e ele pede socorro, e ele é chamado de homem de pouca fé, porque ele olhou para a tempestade, porque ele olhou para o vento, e ele não conseguiu se manter naquele lugar. Mas antes disso acontecer, o que nós vemos é Pedro tendo uma atitude de coragem. Porque quando Jesus veio ao encontro deles, o que aconteceu antes é que Jesus estava pregando para uma grande multidão, e quando Jesus terminou de pregar para a multidão, ele despediu os discípulos e disse, olha, entrem no barco e vão para o outro lado. E depois eu vou me encontrar com vocês. E Jesus subiu ao monte para orar. Jesus se apartou deles para orar. E chegou determinado momento, já na madrugada, o barco já estava bem distante, né, da costeira de onde eles estavam. E Jesus foi ao encontro deles. E Jesus foi naquele momento, e ele foi andando sobre as águas. Jesus não foi nadando, porque Jesus não era natural. Se fosse eu e você, que vivemos o natural, o que nós faríamos? Ia nadando, né? Ou, do contrário, ficaria lá na beira da praia, acenderia uma fogueirinha para dar sinal de que ele estava ali. Talvez os discípulos voltariam para pegá-lo. Mas o que aconteceu é que, como Jesus não vivia o sobrenatural, porque a vida com Jesus, ela não deve ser baseada e pautada somente no natural. O Senhor nos convida para viver o sobrenatural com Ele. O Senhor nos convida para viver além do que os nossos olhos podem ver, além do que o nosso coração pode alcançar, além do que os nossos ouvidos podem ouvir. Porque a palavra vai nos dizer que o que Deus tem preparado para nós, ainda os nossos ouvidos não ouviram, ainda o nosso coração não recebeu, ainda os nossos olhos não viram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso indica que Deus tem algo mais para nos entregar, para nos oferecer, para vivermos de uma forma sobrenatural, porque é de forma sobrenatural que nós conseguimos vencer as batalhas. É de forma sobrenatural que nós conseguimos romper com tantas limitações que nós temos. Porque se nós olharmos para nós mesmos, talvez se você começar a olhar para as suas limitações, começar a olhar que você não é capaz de tantas coisas, começar a olhar para você e você ver que você é tão pequeno, quando a gente às vezes olha para dentro de nós mesmos e nós vemos que nós somos tão insignificantes nessa terra, o que vai acontecer é que nós vamos murchando, vamos perdendo a nossa fé, vamos perdendo a nossa esperança e vamos achando que para nós não existe solução. É por isso que Jesus nos convida a vivermos o sobrenatural, porque quando nós vivemos o sobrenatural, quando nós sentimos com o coração dele, quando nós olhamos com os olhos dele, quando nós pensamos com a mente dele, nós conseguimos ser transportados para o sobrenatural, e nós vamos e olhamos e vemos que nós somos muito pequenos, mas nós temos alguém que não conosco que é muito grande. Nós olhamos para nós e vemos as nossas limitações, mas nós vemos que existe alguém conosco que é muito poderoso e que supera
as nossas expectativas. E nós pensamos e olhamos para nós que somos tão frágeis, mas nós vemos que existe um Deus tão forte que está conosco. Isso é viver o sobrenatural, é começar a enxergar quem verdadeiramente Ele é. Não somente através daquilo que cantamos, não somente às vezes através daquilo que falamos e às vezes nós nem acreditamos, mas quando nós vemos Pedro diante dessa expectativa, quando nós vemos Pedro olhando para Jesus, quando no momento em que os discípulos pensavam, nossa, é um fantasma, meu Deus, nós estamos com medo, o que será de nós agora? Mas Pedro olha e ouve Jesus falando, calma, não tenho medo, sou eu, Jesus. E às vezes no meio da nossa tempestade, parece que nós não ouvimos Jesus dizer, sou eu, Jesus, e eu estou aqui. Mesmo que a tempestade esteja grande, mesmo que os ventos sejam fortes, porque naquele momento o vento era forte, naquele momento o vento era contrário, mas eles puderam ouvir Jesus falar, não tenham medo, sou eu. Viver o sobrenatural é ter ouvidos atentos para ouvir Jesus. Viver o sobrenatural é ver que não é um fantasma, não, mas que é Jesus que está ali para nos ajudar. E Pedro não perde tempo, porque naturalmente o que ia acontecer era que Jesus ia continuar andando sobre as águas, ia chegar até o barco, ia entrar no barco e vamos seguir viagem e tudo, ok, tudo bem, mas isso era natural. Isso era natural. Mas quando Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, então me faça também andar, me faça ir ter com o Senhor. O que nós aprendemos nesse momento, e é quando Jesus responde a Pedro, porque Jesus poderia dizer, não Pedro, já estou chegando, fica calmo. Não, mas Jesus, ele dá uma ordem para Pedro. E a ordem que Jesus dá a Pedro é, venha, venha. Para que eu e você possamos viver o sobrenatural, saiba que Jesus sempre vai pedir algo a nós. Assim como pediu a Pedro. Pedro, ele estava dizendo assim, Senhor, eu quero viver esse negócio aí, esse negócio tá bonito, eu gostei de ver o Senhor andando sobre as águas, como que é isso? Será que eu posso? Olha, para que nós possamos vivenciar os milagres de Deus na nossa vida, o Senhor sempre vai pedir alguma coisa. Não é que Ele não possa não fazer do nada, porque Ele pode fazer tudo do nada. Mas o Senhor sempre vai requerer algo de nós. O Senhor sempre vai pedir algo de nós, para que nós possamos ter o nosso esforço e nós dizemos que de verdade nós queremos aquilo, sabe? Para mostrar, não tem como do pai, uma mãe, às vezes o filho pede alguma coisa, e o pai e uma mãe sempre dá para eles, às vezes, alguma missão. Ah, você está querendo isso, então tá bom. Primeiro, você precisa fazer assim. Não é assim, Juan? As coisas não vêm com facilidade, não. Né? Pai e mãe sempre, às vezes, falam, ah, nossa, é esse presente que você quer no seu aniversário? Então tá. Até chegar o dia do seu aniversário, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Você vai se comportar de tal maneira. Pai e mãe sempre pedem alguma coisa, mas Jesus também sempre pede alguma coisa. E o que Jesus pediu a Pedro naquele momento foi dizendo assim, Pedro, coloca a sua fé em ação, então vem. E nós vemos na palavra de Deus que na maioria dos milagres que Jesus fez, na maioria das histórias bíblicas que nós cremos que foi a manifestação do poder de Deus, nós vemos sempre as pessoas sendo requeridas de alguma forma. E eu estava meditando, estava me lembrando da viúva, da multiplicação do azeite. Ela precisava de um milagre na vida dela. Ela estava vivendo aquilo que era natural. Ela perdeu o seu marido. O marido tinha muitas dívidas para pagar. Ela tinha 2 filhos jovens.
E quando não se paga uma dívida, os filhos são levados para serem escravos, para trabalhar para pagar aquela dívida. E aquela mulher viúva, sozinha, e só tinha aqueles 2 filhos, ela procurou o profeta e falou para o profeta qual era a sua situação. Ela: me ajuda, por favor, eu preciso de ajuda, eu tenho muitas dívidas para pagar, e estão querendo levar os meus filhos. E o que o profeta olhou para ela e disse: o que é que você tem em casa? Ele poderia liberar o milagre sobre a vida dela sem que ela tivesse nada. Mas ele perguntou: o que é que você tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada além do que uma botija de azeite. Ela tinha algo para oferecer. Ela tinha algo para entregar, para que a partir dali o seu milagre pudesse acontecer. O que que ela tinha? Uma botija de azeite. E a pergunta é: o que é que você tem? A pergunta é: o que é que Deus está requerendo de você? Talvez você esteja pedindo a Deus algo grandioso, talvez algo que seja impossível para você realizar. E o Senhor pergunta: o que é que você tem? O que é que Deus está requerendo de você? Talvez você tenha orado, clamado pela sua família, mas você não jejua. Você não paga um preço de levantar de madrugada para orar. Você não faz um propósito diante de Deus para dizer: Senhor, está aqui, ó. O que eu tenho para oferecer para o Senhor é isso aqui. Talvez você está clamando por um milagre, mas você não está querendo fazer nada para que esse milagre aconteça. Lázaro só foi ressuscitado porque Jesus disse o quê? Tirai a pedra. Jesus não tirou a pedra, quem tirou a pedra foi o povo. Retirem a pedra. E muitas das vezes nós deixamos de viver o sobrenatural, porque nós não queremos fazer a nossa parte. Mas saiba que Deus sempre vai nos pedir alguma coisa. Nem que seja uma atitude de fé. Nem que seja um sacrifício. Não é sacrifício de cruz, porque o sacrifício de cruz Jesus já fez por nós. Mas nós precisamos mostrar para Jesus que de verdade nós queremos aquilo que nós estamos buscando. Precisamos mostrar para Jesus que nós temos fé e nós queremos executar e queremos fazer e queremos contribuir. Como é bom nós podermos contribuir com os milagres que Deus tem para fazer na nossa vida e na nossa história. E o Senhor faz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Mas o Senhor nos dá uma ordem hoje, assim como Ele deu essa ordem para Pedro. Ele disse para Pedro: vem. E Ele está dizendo para você também: vem. Você quer andar sobre as águas? Vem. Você quer passear pelo fogo? Vem. Você quer ser livre, ser liberto pelo poder do Senhor? Então vem. Porque no Senhor há poder para fazer todas as coisas, mas nós precisamos atender ao chamado do Senhor, nós precisamos atender ao vem. E o Senhor está te chamando hoje para se posicionar. O Senhor está te chamando hoje para se colocar diante dEle com um coração cheio de fé, acreditando que Ele vai fazer. Precisamos acreditar. E Pedro, o que Pedro faz naquele momento? Pedro sai do barco. Ele sai do barco. Porque ele não teve medo? Não sei. Talvez se fosse eu, não sei se talvez eu ficaria como os outros discípulos lá. Ai, é um fantasma. Ai, eu estou com medo. Ah, Senhor, eu não consigo. Eu sei que o milagre está logo ali, mas não consegui sair do lugar. Não consegui se dispor. Mas nós precisamos tomar posições diante do Senhor. Quando o Senhor diz para nós: vem. Vem. Venha, porque eu tenho um milagre para fazer. Muitas pessoas querem receber,
mas não querem dar nada em troca. Muitas pessoas querem receber, mas não querem fazer o seu sacrifício. Mas é necessário fazer sacrifício diante do Senhor. Como é bom poder contribuir, como é bom poder colaborar com os milagres que Deus tem para fazer. Qual milagre você tem buscado? O que é que tem sido impossível na sua vida? O que é que você olha e parece que, se não for Deus, não vai acontecer? Faça algum sinal na direção de Deus. Faça algum sinal na direção dele, assim como Pedro fez o sinal na direção de Jesus. Quando Jesus disse para Pedro, vem, o que Pedro fez naquele momento foi sair do seu lugar, exercer a sua fé e, através da obediência, obedecer ao convocado de Jesus. Saiba que nenhuma tarefa é nos dada por Jesus aonde ele exclua a fé e a obediência. É necessário fé e é necessário obediência. Os dois precisam caminhar juntos, porque às vezes só a fé não é suficiente, mas às vezes é necessário obediência, porque muitas e muitas vezes, sabe o que acontece? Deus sempre vai nos pedir alguma coisa. Para que algo seja mudado, de repente você tem pedido ao Senhor, Senhor, muda a situação da minha casa. Senhor, muda a situação da minha família. Senhor, tem sido tão difícil viver dessa forma, muda. Mas às vezes Deus tem pedido a você para mudar alguma atitude e você não está mudando. Às vezes Deus tem falado com você o que é que você tem que fazer e você não tem feito. E você não vai ver a mudança acontecer, sabe por quê? Porque você não está obedecendo. Você está crendo, mas não está obedecendo. É necessário crer, mas é necessário também obedecer. Obedecer não é fácil, eu sei. Porque obedecer requer renúncia. Obedecer, muitas das vezes, quer dizer, Tiago, que não é a minha vontade que agora eu vou fazer, mas é a vontade de Deus. Obedecer quer dizer que muitas das vezes eu vou frustrar os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Viver em obediência nos conduz a um lugar aonde nós somos alcançados pelas promessas de Deus. Você quer viver promessas? Então obedeça. Obedeça. Ninguém ganha nada, filho nenhum ganha nada com seus pais se não obedecer, gente. Somente pai que é bombom. Eu tive um pastor que ele dizia, gente, nós não podemos ser bombom. Devemos ser bons. Bombom não, porque as pessoas abusam daquele que é bombom. O bombom é doce demais. O bombom faz tudo que o outro quer. Não, bombom não. Sermos bons sim. E os filhos só conseguem conquistar algumas coisas daqueles pais que são bons quando o filho é obediente. Precisamos obedecer. E o que agrada ao coração de Deus é quando nós obedecemos. Quando nós cremos, mas quando nós também obedecemos. Deuteronômio capítulo 28, os primeiros versículos fala sobre a lei da obediência. E fala que aqueles que obedecerem conta tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida daqueles que obedecem. O Senhor abençoa a sua vida, a sua casa, o seu ventre, a sua amassadeira, o seu campo, o seu trabalho. Aonde coloca as mãos prospera, aonde coloca os pés o Senhor abençoa. Mas para aqueles que obedecem, o que é que você está precisando obedecer? Eu não sei de você,
Eu sei de mim que o Senhor pede, com certeza Ele pede. Mas nós precisamos ser obedientes. Se nós quisermos viver o sobrenatural, precisamos com fé e com obediência, assim como Pedro, quando ele se coloca diante do Senhor, quando ele desce daquele barco, quando ele sai daquele barco, ele está tendo atitude de fé e de obediência. De fé porque ele pediu, e ele coloca a fé dele em ação. E de obediência porque Deus pediu, porque Deus disse para ele o quê? Vem. Vem. E naquele momento o coração de Pedro é cheio de fé e de obediência. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite novos passos na sua vida, a partir de hoje, de uma vida de fé e de obediência ao Senhor, aonde você vai descer do barco, porque o Senhor está te chamando, porque o Senhor está te convocando, porque o Senhor está requerendo de você. Saia do barco e venha, que em nome de Jesus seu coração seja cheio nessa noite de fé e de obediência para descer do barco. Talvez o barco seja a limitação aonde você está. Talvez o barco seja o lugar aonde tem te limitado a uma vida natural, a uma vida cotidiana, a uma vida onde os milagres não acontecem, a uma vida onde as orações não são respondidas, a uma vida onde as coisas não acontecem ao seu redor. E hoje você precisa sair desse barco, porque o barco pode ser a sua limitação. E o Senhor te chama, se coloca para fora desse barco hoje, em nome de Jesus, para que você comece a viver o sobrenatural. Porque é para esse lugar que o Senhor quer nos conduzir, para o sobrenatural. Sabe aquilo que aos olhos dos homens é impossível? Mas aos olhos de Deus não é. É isso que Ele quer fazer por você. Sabe aquele lugar que você quer conquistar e que talvez as pessoas olham para você e vai dizer: nossa, mas Cristina, não, mas isso aí não é para Cristina não. Não, é para Cristina sim, porque se Cristina tiver fé e obediência, é nesse lugar que ela vai chegar. Ah, não, mas isso não é para Maria não. Ih, ela não vai conseguir chegar nunca. Vai conseguir chegar sim, se tiver uma vida de fé e de obediência. Se sair do barco nessa noite, vai alcançar lugares altos em Deus. Saia do barco nessa noite e toque o coração de Deus com a sua fé e com a sua obediência, porque nada mais toca o coração do nosso paizinho de ver que nós estamos andando conforme a vontade dEle, conforme o desejo dEle, conforme aquilo que Ele tem, o caminho que Ele tem trilhado para nós, de nós estarmos na direção da sua vontade, na direção dos seus propósitos. E o Senhor nos convoca hoje a sair do barco. A sair do barco, sabe por quê? Porque Ele quer que eu e você andemos hoje sobre as águas. Andar sobre as águas é possível. Andar sobre as águas é o mesmo que andar sobre os nossos problemas. Andar sobre as águas é o mesmo que nós estarmos nos lugares celestiais aonde o Senhor tem para nós. Andar sobre as águas é deixar as dificuldades para trás e caminhar na direção daquele que nos sinaliza que esse é o lugar, que este é o caminho. Andar sobre as águas é seguir rumo à direção que o Senhor tem nos conduzido. E nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos qual é o caminho. Não existe outro caminho. Em João 14, nós vemos Jesus falando para os seus discípulos: olha, não temam o coração de vocês, não fiquem atemorizados, não fiquem tristes. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, eu só vou lá preparar lugar, eu volto para buscar vocês. Aí Jesus diz: vocês já sabem qual é o caminho. Aí um dos discípulos fala assim: mas Senhor, nós sabemos qual é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você sabe qual é o caminho. Ele é o caminho.
Jesus. E é na direção dele que nós precisamos seguir. É na direção de Jesus, através da obediência e através da fé. Quando a viúva, né, foi procurar o profeta deu uma ordem para ela. A ordem que ele deu foi: vai para os seus vizinhos e pede vasilhas. Pede vasilhas, e não poucas vasilhas. Pede muitas vasilhas emprestadas. E ela seguiu aquela ordem. Ela foi obediente ao que ele disse. E pediram muitas vasilhas vazias. E depois ele disse: olha, entra para dentro da tua casa. Fecha a porta da sua casa. E comece a derramar azeite nas vasilhas. Aquela mulher poderia não ter feito isso, certo? Se ela não acreditasse e se ela não obedecesse, o milagre não iria acontecer. Mas ela acreditou, mesmo parecendo loucura. O que vou fazer com tanta vasilha vazia? O que é que eu vou fazer com tanta vasilha vazia e somente com essa pequena botija de azeite? Mas ela creu. E ela obedeceu a ordem que ela recebeu. Pedro foi para que saísse do barco. Ela foi que buscasse vasilhas vazias. Da ressurreição de Lázaro foi retirar a pedra. Na multiplicação dos pães e dos peixes foi: alimente o povo. O Senhor sempre dá uma ordem. Nós só precisamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, o milagre acontece. Quando nós obedecemos é porque nós estamos no caminho. E foi a terceira coisa que Pedro fez. Pedro saiu do barco. E saiba que o Senhor sempre vai fazer alguma coisa para expandir a nossa fé. O Senhor não faz com que a gente tão somente ouça, tão somente creia e obedeça, para que fique somente em um momento em que algo vai acontecer. Mas Ele faz para que a minha fé e a sua fé seja expandida, para que a minha fé e a sua fé cresça, para que nós possamos confiar e acreditar e também declarar que Deus pode fazer todas as coisas, aonde mesmo parece impossível, e você poder testemunhar: isso eu sei que Deus pode fazer, porque Ele já fez na minha vida. Deus usa sempre situações para expandir a nossa fé. Tenha a sua fé expandida hoje, em nome de Jesus. Diante da sua situação, diante dos seus problemas, a provisão que o Senhor traz, tenha a sua fé expandida em nome de Jesus. E diante da fé de Pedro, diante da obediência de Pedro, ele consegue andar sobre as águas. E ele segue na direção de Jesus. A ordem é: saia do barco, ande sobre as águas, na direção de Jesus. É a terceira coisa que nós aprendemos com Pedro. É seguir na direção de Jesus. Todo aquele que segue a direção que Jesus dá, vai ser conduzido sempre em vitória. Todo aquele que segue a ordem que Jesus dá, que faz aquilo que Jesus está mandando fazer, todo aquele que segue a Jesus, experimenta o sobrenatural constantemente na sua vida. E Pedro pôde experimentar o sobrenatural, mesmo que tenha sido por um pequenininho tempo, mas ele pôde experimentar, ele pôde andar sobre as águas e chegar bem pertinho de Jesus. Quer chegar pertinho de Jesus hoje? Siga na direção dele. Quer viver o sobrenatural? Siga na direção de Jesus, porque foi isso que Pedro foi. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. A pergunta é: qual a direção que você tem tomado na sua vida?
Essa é uma pergunta, porque às vezes nós não tomamos a direção que nós precisamos tomar, que é a direção de Jesus. A direção, quando Jesus diz vem, Ele está dizendo vem ao meu encontro, vem na minha direção. E nós precisamos fazer isso, ir na direção de Jesus. Porque quando nós vamos na direção de Jesus, nós somos conduzidos a experimentar o sobrenatural, a viver os milagres todos os dias. E foi daquela forma, indo na direção que o profeta deu para aquela viúva. Ela entrou dentro da sua casa, fechou a porta e junto com seus filhos começou a derramar azeite nas vasilhas. E enquanto tinha vasilha vazia, diz a palavra que o azeite não parava de ser derramado, e o azeite ia se multiplicando e multiplicando e multiplicando, e com apenas uma botija ela encheu muitas vasilhas de azeite. O que é que você tem? Precisa obedecer e precisa ter fé e seguir a direção de Jesus. Porque quando seguimos a direção, nós alcançamos a vitória. E depois o profeta olhou para aquela mulher e disse: agora, vende o que tem, paga as suas dívidas e vive com o resto. Imagine quanto que não deu de din-din. E vive com o resto. Não falou, bota seus filhos para trabalhar, para agora, paga a sua dívida, manda os filhos trabalhar, não. Paga as suas dívidas e vive com o resto. Porque o Senhor é especialista em fazer milagres. E todo milagre que Ele faz em abundância. O Senhor não faz pouco, o Senhor faz muito. Se seguirmos a direção dEle, nós vamos viver o sobrenatural. Porque nós vamos ver o Senhor multiplicando aquilo que é pouquinho, o Senhor faz multiplicar. Na multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. E ainda sobraram 12 cestos de pão. Quando seguimos a direção de Jesus, nós vivemos o sobrenatural. Aqueles discípulos, eles creram quando Jesus disse: manda todo mundo sentar e alimente eles, apenas com aqueles pãezinhos e com aqueles peixinhos. Se fosse você, o que você faria? Talvez a gente teimaria com Jesus, né? Nós somos craques em ser teimosos. Mas, Senhor, é apenas 5 pãezinhos, Jesus, 5 brisolinhas, Senhor, para alimentar essa multidão. Mas como, Jesus, que a gente vai fazer isso? Mas eles não questionaram. Quando eles receberam a ordem, Jesus apresentou ao Pai aqueles pães e aqueles peixes. E a partir dali, os discípulos começaram a distribuir. Eu imagino o pão crescendo, ou eu imagino o pão nunca acabando o pedaço. Eu não sei como que foi. Eu não sei se o pão desse tamanho foi ficando desse, e cada um que tirava um pedaço, e o pão não diminuía, ou se o pão ia crescendo. Eu não sei como que foi. Mas uma coisa eu sei: alimentou 5.000 homens e mulheres e crianças. E ainda sobrou, porque quando Deus dá a direção e o milagre acontece, acontece em abundância. Acontece em abundância. Acontece em abundância, Cristina. Acontece em abundância, Edileuza. Acontece em abundância, Mary. Às vezes é tão difícil, nós passamos tantas provas, parece que as coisas... Ai, Senhor, às vezes é difícil, às vezes a gente chora, às vezes a gente dá vontade de desanimar. Mas o Senhor veio aqui hoje para motivar o meu coração e o seu coração a nos colocarmos diante dEle para vivermos o sobrenatural. Ele deseja isso para mim e para você. Ele deseja isso para a sua vida, para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos ir na direção. Senhor, qual é a direção? Senhor, é essa aqui. Então eu vou nessa direção, porque eu sei que nessa direção o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Siga na direção
direção de Jesus, vá na direção dele, porque ele tem milagres a fazer na sua vida. Ele tem milagres a fazer na sua vida. E o interessante é que antes desse momento de Pedro andar sobre as águas ali junto com Jesus, o que aconteceu foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles tinham acabado de vivenciar o milagre. Então eles estavam com o coração cheio de fé. Eles tinham acabado de viver aquele momento maravilhoso com o Senhor. E puderam também com seus olhos poder contemplar mais um milagre acontecendo. E Jesus mostrando para eles, olha, quando eu dou a ordem e vocês têm fé e vocês obedecem, é isso que vocês vão viver, o sobrenatural. Jesus estava sinalizando o seguinte: se vocês quiserem, vocês poderão viver o sobrenatural todos os dias. Todos os dias, se vocês estiverem comigo, se vocês estiverem na minha presença, vocês podem viver o sobrenatural constantemente. E isso vai passar a ser algo natural acontecendo, vocês vivendo o sobrenatural. Que o Senhor hoje, nessa noite, possa nos fazer subir de nível, em nome de Jesus. E de nós passarmos a viver o sobrenatural com o Senhor. O Senhor quer isso de mim, o Senhor quer isso de você. O Senhor quer que os nossos corações sejam cheios de paz, mas sejam cheios de fé, sejam cheios de obediência diante dEle. O Senhor nos convida a vivermos algo sobrenatural, que é a ceia do Senhor. Quando nós vemos a mesa do Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, a ceia do Senhor é algo sobrenatural também, porque é uma ordenança de Jesus. Não é algo natural. Quem não é cristão não entende isso. Quem não tem Jesus na sua vida, quem não conhece o Evangelho, não entende que negócio é esse que o pessoal come um pãozinho, um pedacinho de pão, toma um pouquinho de suco de uva e estão dizendo ali que é o corpo e o sangue de Cristo. Negócio estranho, sabe por quê? Porque aquele que é natural não entende as coisas que são espirituais. E a ceia do Senhor é algo espiritual. É um mandamento do Senhor. O Senhor reuniu os seus discípulos, o Senhor preparou a mesa, o Senhor serviu a ceia e disse para eles: olhem, vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão participar da ceia do Senhor, da minha ceia, da minha mesa, e vocês farão isso até que eu venha. É uma ordem, o Senhor dando uma ordem para que nós possamos viver o sobrenatural. Porque a ceia do Senhor não é simplesmente um pedacinho de pão e um cálice de suco. Mas a ceia do Senhor representa para nós o corpo de Cristo cravado naquela cruz. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. A vida de Jesus sendo entregue para que eu e você pudéssemos ter vida. A ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor Jesus, nós estamos nos relembrando daquele momento e lembrando que foi lá na cruz do Calvário que o Senhor nos deu vida. E lembrando que foi lá na cruz do Calvário que o Senhor nos convidou a viver o sobrenatural. E nós podemos viver o sobrenatural com o Senhor. E somente aquele que deseja, somente aquele que quer viver o sobrenatural do Senhor, participa da mesa do Senhor. A mesa do Senhor hoje é a mesa do sobrenatural. A mesa do Senhor hoje é a mesa do sobrenatural. É para aquele que atende ao que o Senhor pede. É para aquele que tem fé, para aquele que obedece, para aquele que vai na direção de Jesus. A ceia do Senhor hoje é para mim e para você. E eu quero te convidar, nesse momento, a ceiar conosco. Convidar a nossa diaconisa Benedita, nosso diácono Leandro, por favor.